Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade à nossa aula, hoje nós vamos falar sobre a estrutura cristalina dos metais. Então, na primeira aula lá a gente falou, né? Nós definimos, né? Fizemos uma classificação bem geral dos materiais, né? Que eles poderiam ser classificados em materiais metálicos, cerâmicos e polimétricos. Na verdade, nós vamos trabalhar com esses três tipos de materiais. Falei na última aula sobre a estrutura cristalina das cerâmicas e hoje nós vamos falar sobre a estrutura cristalina dos metais, né? São materiais, as ligas metálicas são essenciais, né? Para tudo que a gente imaginar, assim como os polímeros, tem uma grande aplicação, né? Grande número de aplicação aos materiais metálicos. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a teoria que explica a formação dos metais, né? Então é fácil quando a gente trabalha com cerâmicas, que eu falei que são predominantemente iônicas, né? O tipo de interação que existe ali. Falei na nossa aula presencial, inclusive, se vocês se recordam, né? Que o tipo de ligação predominante dentro da cerâmica são as ligações iônicas. Então, são as ligações dentro do material que propiciam as características do material. Nos materiais metálicos, a gente já tem um predomínio lógico de interações do tipo de ligação metálica, né? Então, é um outro tipo de ligação, logo a gente pode esperar um outro tipo de estrutura, né? Logo, um outro tipo de propriedade. Então, associar sempre a propriedade com a estrutura interna do material. Então, aqui a gente tem um outro tipo de ligação, de interação, que são as ligações metálicas, né? Então, lá no começo do curso de vocês, certamente vocês já definiram, né, o que era ligação iônica, o que era ligação metálica, o que era ligação covalente, né? Vamos só relembrar, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas existem algumas teorias que explicam a ligação metálica, né? Uma delas é a teoria do mar de elétrons, onde os elétrons estariam deslocalizados dentro do material, né? Ela é muito simples. E uma teoria importante que eu vou falar hoje para vocês, uma outra teoria que seria a teoria de bandas. Ela usa a teoria do orbital molecular para explicar a ligação metálica dentro dos materiais metálicos, né? Então, por exemplo, se a gente analisar aqui a configuração eletrônica do lítio, lítio é um metal, né? A gente vai ver que a sua distribuição eletrônica ela é 1s2, 2s1, né? Então, se a gente descrevesse os seus orbitais, eles estariam descritos dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, 1s2, tem 2 elétrons, e 2s1. Então, ele teria um elétron aqui, né? No último nível de energia, a camada de valência do lítio seria o segundo nível de energia, e no segundo nível de energia a gente teria, então, a presença de um elétron. Bom, então, se eu unisse 2 lítios, né, apenas 2 lítios, a gente sabe pela teoria do orbital molecular que a partir de orbitais atômicos, quando o lítio se liga, orbitais moleculares são formados, né? Então, quando o lítio está na forma individual, essa é a configuração eletrônica do lítio. Quando o lítio se une a um outro lítio, a gente tem agora 2 orbitais atômicos. Isso aqui é só a camada de valência, vejam lá, né? 2s com a 2s. Então, aqui é um lítio, aqui é outro lítio. A partir de 2 orbitais atômicos, quando esses 2 lítios se ligam, a gente forma 2 orbitais moleculares. Só que um tem menor energia e um tem maior energia. O de menor energia a gente chama ligante e o de menor energia a gente chama de antiligante. Eu acho que vocês, né, já trabalharam com a teoria do orbital molecular. Então, a partir de 2 orbitais atômicos, eu gero 2 orbitais moleculares, só que eles não têm a mesma energia. Dos dois, um vai ter menor energia, o outro vai ter maior energia. Sempre falo para meus alunos que a natureza é muito esperta, né? Ela sempre busca os estados de menor energia. Por isso que aqueles 2 elétrons que antes estavam separados em cada lítio, agora vão assumir um estado de menor energia, né? Então, se tem essa opção de menor energia, para que jogar o elétron lá em cima, né? Se ele pode assumir um estado que tem menor energia do que o estado inicial. Então, esse estado de energia tem menor energia do que esse estado. Esse estado tem maior energia do que o estado inicial. Então, aqueles 2 elétrons ocupariam os orbitais ligantes de menor energia. Isso se unisse apenas 2 lítios, né? Na realidade, não é o que a gente existe, né? Quando a gente vê uma liga metálica, a gente vê inúmeros átomos, a gente vê mols de átomos, né? 6,02 vezes 10 a 23 átomos, né? Juntos. Vamos unir agora, subir na escala, ao invés de unir 2 lítios, vamos unir 4 lítios, né? Então, cada lítio tem a sua camadinha de valência lá, 2s.
E cada lítio tem um elétron desemparelhado lá, tem apenas um elétron, né, no orbital 2s. Então, seguindo a teoria do orbital molecular, a partir de 4 orbitais atômicos, quando eles estão separados, quando eles se juntam, eles formam orbitais moleculares, certo? Então, dos 4 orbitais atômicos, eu gero 4 orbitais moleculares, que nem a gente fazia no caso anterior, mas antes era 2 líquidos, agora a gente está unindo 4 líquidos, né? Bom, desses 4 orbitais, 2 vão ter menor energia e eu vou chamar de ligante, e 2 vão ter maior energia e eu vou chamar de antiligante. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 elétrons, que agora vão ocupar os orbitais ligantes, que são aqueles de menor energia. Como eu falei, a natureza sempre busca, né, a ocupação do estado de menor energia. Então, cada orbital comporta 2 elétrons, né? Cada orbital S comporta 2 elétrons, então 2, 3, 4. Então, ocupou aqui os orbitais ligantes e os orbitais antiligantes ficaram vazios. Mas, na realidade, como eu falei, quando a gente trabalha com uma liga metálica, a gente está trabalhando com N átomos de lítio. Então, vamos unir vários, milhões, muitos, 6,02 vezes 10 a 23 átomos, né? Quando a gente olha o material, a gente tem ali uma infinidade de átomos. Então, a partir de N orbitais atômicos, eu sei que eu vou gerar metade dos orbitais do tipo ligantes, certo? Acompanhe aí, fazendo a retrospectiva, não era assim? Metade ligante, metade antiligante. Dos 4, 2 foram ligantes e 2 foram antiligantes. E aqui, como eu estou unindo muitos átomos, né? Metade vai formar orbitais ligantes e a outra metade vai formar orbitais antiligantes. Vejam que conforme a gente vai adicionando átomos, né, a esse cluster, que a gente chama, né, quando é um material sólido, quando a gente vê ele é visível, a gente chama de cluster. Conforme eu estou adicionando materiais, elementos, né, átomos, essa separação entre ligante e antiligante está diminuindo, né? Então, se vocês analisarem, olha só, né? Cada vez que eu adiciono mais átomos, mais a separação entre esses orbitais vai ficando menor. Imaginem vocês a gente inserir dentro de um cluster, né, inúmeros átomos de lítio aqui nesse caso. Então, esses orbitais vão se aproximando tanto em energia que praticamente não tem distinção de energia. Então, tanto faz um elétron estar em qualquer um desses orbitais, né, porque a diferença de energia é quase insignificante. A gente chama aqueles orbitais ligantes de menor energia de banda de valência, certo? E lembrem que no caso do lítio, a banda de valência está ocupada por elétrons. E a gente chama aqueles orbitais antiligantes de maior energia de banda de condução, né? BV e BC. Lembrem que no lítio, esses orbitais eles estão vazios, né? Então, ficaria metade dessa banda preenchida com esses elétrons, no caso anterior, e metade vazio, certo? Como esses orbitais, pessoal, quase não tem distinção de energia, né? Porque cada vez que eu adicionei um átomo, eu diminuí essa distância aqui, né? A separação entre os orbitais. Então, imagine inúmeros átomos. Como não tem quase distinção de energia, os elétrons se movimentam livremente dentro da banda de valência, por exemplo, né? Isso faz com que os elementos metálicos tenham uma alta condução. Então, os elétrons têm um movimento basicamente livre, né? Então, quase nenhuma promoção de energia, quase nenhuma adição de energia faz com que esses elétrons se movimentem. Por isso que eles têm condução, né? Quando a gente pensa em material metálico, vocês sabem que, né, de aprender desde criança que nunca pode pegar um garfo e pôr na tomada, por exemplo, que permite uma condução elétrica, né, de energia ali dentro. Isso porque, então, essa teoria ajuda a nos explicar essa situação, né? Então, os elétrons movimento. O que é uma condução? Né? O que é condução? É energia, né? É fazer o movimento ordenado desses elétrons. Então, se for possível fazer um movimento ordenado de elétrons, a gente tem uma condução elétrica, né? Bom, outra coisa, né? Como essas distinções entre os orbitais ligantes e antiligantes, entre a banda de valência e a banda de condução é muito insignificante, a gente pode também facilmente promover elétrons da banda de valência para a banda de condução.
Quando esses elétrons retornam, eles emitem frequências, não é energia, né? A gente trabalhou lá na última aula presencial, quando elétrons vão, né, de níveis mais internos para níveis mais externos, absorve, quando volta, eles liberam. Bom, então quando eles fazem essa condução, essa transmissão, a transição aqui da banda de valência para a banda de condução, quando eles retornam, eles emitem frequências que a gente enxerga como cor, né? Nosso sistema óptico identifica aquilo ali como um brilho metálico, né? E aquela cor característica dos metais, certo? Então a banda, a teoria de banda, ela nos ajuda a explicar as propriedades dos materiais, né? Por exemplo, condução, brilho. Então, através dessa teoria, a gente consegue explicar melhor do que a teoria do mar de elétrons, que geralmente é aquilo que a gente aprende lá na escola, né? Se vocês lembrarem, o mar de elétrons e tal. Então, a teoria de bandas usa a teoria do orbital molecular para nos ajudar a explicar a formação dos materiais metálicos, certo? Bom, quando a gente fala em estrutura, eu mostrei para vocês aí quando a gente esteve junto, né, que existem inúmeras células unitárias, mais propriamente 14 células unitárias que podem ser agrupadas em 7 grupos. Eu falei de cada uma para vocês, certo? Os materiais metálicos, todos os materiais metálicos que existem, escolhem apenas 3 tipos de estrutura cristalina. Então, todo material que vocês conhecem metálico, ou ele estaria numa célula unitária tipo cúbica de face centrada, ou estaria numa estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, ou hexagonal compacto. Então, nessa aula eu vou falar sobre essas duas estruturas cúbicas, certo? A estrutura cúbica de face centrada e a estrutura cúbica de corpo centrado. Vocês lembram bem, também tem uns slides aí como essa célula. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Olha lá a estrutura cúbica de face centrada. Então, em cada vértice tem átomo, né? Então, vamos imaginar que o cobre, olha lá, vários elementos metálicos se organizam nesse tipo de estrutura, né? Por exemplo, o cobre se organiza em estrutura cristalina cúbica de face centrada, o alumínio, a prata, o ouro, né? Então, todos eles escolhem esse tipo de célula unitária, onde a gente tem, né? Por exemplo, se for ouro nos vértices, e em cada face desse cubo também tem a presença de um ouro, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa estrutura cúbica de face centrada, certo? Bom, pessoal, uma coisa interessante quando a gente trabalha com materiais é definir duas coisas. Uma é o fator de empacotamento, certo? Fator de empacotamento atômico, que é o que a gente vai aprender a definir hoje. Outro aspecto importante quando a gente trabalha com metais é estudar a densidade dos metais, certo? O fator de empacotamento atômico nos diz o quão unidos os átomos estão, quão próximos eles estão, quanto empacotado eles estariam, né? E o fator e a densidade indica então aquela relação, né, entre número de átomos, né, mols, e o volume, né, da célula unitária que a gente vai trabalhar. Então vamos aprender a definir esses dois parâmetros para as estruturas metálicas, certo? Vamos começar com o fator de empacotamento atômico para a estrutura cúbica de face centrada. Depois nós vamos trabalhar com o fator de empacotamento atômico para a estrutura cúbica de corpo centrado, certo? Vamos trabalhar hoje com essas duas estruturas que os metais adoram, né, utilizar. O fator de empacotamento atômico, né, é esse FeA, ele é uma relação entre o volume de átomos em uma célula unitária, que a gente chama de V, então é volume dos átomos, dividido pelo volume total da célula unitária, que a gente chama de VC. Então, o fator de empacotamento atômico relaciona o volume de átomos pelo volume da célula, né? Então, a gente vai aprender a definir cada um deles para daí dividir um pelo outro e achar o fator de empacotamento, certo? O que é o V? Vamos trabalhar primeiro com VC, então, aqui, ó. Invertir aqui, vamos lá. VC, então, volume da célula unitária. Não é um cubo? E a gente sabe que um cubo, né, o volume de um cubo é A ao cubo, né? Todo mundo sabe lá do ensino médio. Então, VC é igual a ao cubo. É o volume da célula unitária, certo? O volume do cubo é A ao cubo. Quando a estrutura é cúbica de face centrada, A é igual a 2R raiz de 2. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá.
Então, aqui é uma estrutura cúbica de face centrada. Essa distância eu sei que é A, essa distância eu sei que é A, certo? E essa distância aqui, eu sei, peguei a face, né, do cubo. Eu não tenho como relacionar, eu não sei esses valores, mas eu tenho como definir esse valor, porque ele é 4R. Raio, então se eu der o raio, vocês viram aqui que no caso anterior eu já dei o raio do níquel, por exemplo, né? Se a gente tivesse que definir a célula, o volume da célula unitária do níquel, eu já dei o raio do níquel aqui. Então o raio é uma coisa que a gente conhece, mas A é uma coisa que a gente desconhece. Só que se vocês analisarem essa diagonal aqui da face, a gente consegue facilmente definir, né, essa distância. Deixa eu dar uma desconfiguradinha aqui, mas é aqui, ó. Essa distância é A, essa distância é A e essa distância é o quê? 4R, porque aqui é um raio, aqui é um raio, um raio, um raio. Raio não é metade, né? Não é metade da diagonal da esfera, né? Metade. Então, a gente tem 4 raios, né? Um raio, dois raios, e aqui a gente tem o valor de 2 raios, por isso que é 4R. Bom, esse valor eu conheço, né? Porque, por exemplo, se for níquel, R eu conheço, acabei de falar para vocês, mostrei ali, mas A eu não conheço. Aplicando, então, o teorema de Pitágoras, o que significa isso daqui, né? Isso aqui é um triângulo, né? Um triângulo retângulo. Então, sabendo que a hipotenusa ao quadrado, que seria o 4R, né? Isso é a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, isso é o cateto, A ao quadrado é igual a 4R ao quadrado, certo? E é daí que a gente tira essa relação 2R raiz de 2. Então, se a estrutura, pessoal, é cúbica de face centrada, A sempre vale 2R raiz de 2. Então, é isso que nos interessa aqui, né? Então, se a estrutura é cúbica de face centrada, A é igual a 2R raiz de 2. Eu sempre vou dar o raio para vocês, então facilmente vocês calculam o valor de A, certo? Por que vocês querem calcular o valor de A? Porque o volume da célula unitária é A ao cubo, certo? Entenderam aí? Então, por exemplo, se fosse o níquel, né? Como eu dei lá o raio do níquel, 1,25 vezes 10 a menos 8 centímetros. Então, vamos imaginar que fosse o raio do níquel. Bom, então, como que eu acho o valor de A? Então, ficaria 2 vezes o raio do níquel, raiz de 2. Assim, eu acharia o valor de A. Achando A, eu consigo achar VC, certo? VC. Então, deixa eu me confundir aqui, peraí. Então, eu acho VC. Então, vamos lá, ó. Isso é o valor de A, né? Então, 2 vezes 1,25 vezes 10 menos 8 raiz de 2 ao cubo. Se eu aplicar, então, essa relação, eu acho que o valor de VC é 4,42 vezes 10 a 23 centímetros cúbicos. Então, é assim que eu determino VC. Para a estrutura cúbica de face centrada, A vale 2R raiz de 2. Se eu der o raio para vocês, vocês achem o valor de A e elevem ao cubo, vocês vão ter VC. Acho que é bem simples, né? Não tem muita dificuldade. E V, como que eu determino V? Já que eu preciso também de VE no fator de empacotamento atômico. VC eu aprendi, ensinei vocês a calcular. Vamos aprender a calcular VE. Para determinar V, eu preciso saber o número de átomos na célula unitária e a gente já mostrei isso aqui para vocês, né? Lá em estrutura cristalina das cerâmicas. Então, sempre que um átomo, né, estiver no corpo, dentro da célula unitária, ele contribui com a totalidade, por isso que ele contribui com 1. Quando um átomo está presente nas faces, e a gente sabe que aqui nessa célula é de face centrada, então vai ter contribuição na face, ele é compartilhado por 2 células unitárias. Então, por exemplo, esse átomo aqui, metade desse átomo pertence a essa célula, metade pertence à célula de cima, por isso que contribui com 1/2. Quando o íon está presente em aresta, certo? Ele contribui com 1/4, porque ele está dividido em 4 partes, né? Então, aqui ele contribui com essa célula, com a célula do lado, com as 2 células de cima, não tem nenhum em aresta aqui, né?
Quando ele está presente em vértice, nessa célula a gente tem ó, átomos em vértices, né? Ele contribui com 1/8. Por quê? Porque ele está dividido em 8 partes. Vejam esse átomo aqui, né? Então ele está em vértice, ó, ele 1/8 pertence a essa célula, o restante pertence a essa do lado, a essas duas da frente e as 4 aqui de cima, né? Então contribui com 1/8. Então, para eu definir o volume dos átomos presentes na célula, eu tenho que saber quantos átomos tem na célula, né? Então, vamos ver aqui a estrutura cúbica de fase centrada, quantos átomos tem. Olha só lá. Então, vamos ver. No centro, a gente não tem átomo nenhum. Por isso que no centro a gente tem 0 de contribuição de átomos. Nas faces, a gente tem átomos, certo? Cada face dessa estrutura cúbica de face centrada tem um átomo, certo? E em presente em face não contribui com metade. Então, nós temos no cubo quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5 lá de trás e a 6 da frente. Então, são 6 faces. E em cada face eu tenho um átomo, né? Então, se presente em face contribui com metade, com meio, eu tenho 6 átomos em face e, na verdade, eu tenho 3 átomos apenas, né? 3 átomos somando todos esses que estão na face. Átomos presentes em vértice contribuem com 1/8. E eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 vezes 1/8, 1. Então, somando todos os átomos que eu tenho nessa célula unitária, na verdade, eu tenho 4 átomos. E eu sei o volume de uma esfera, não é? Os átomos não são aí, não mostrei nas imagens como se fossem esferas, né? Volumes, esferas. Bom, então a gente sabe que as esferas, né? Lembram lá do ensino médio? As esferas têm esse volume, né? 4πr raiz de 3 dividido por 3. E no caso da estrutura cúbica de face centrada, sempre que for cúbica de face centrada, eu tenho quantos átomos? 4. A gente calculou aqui, né? Então, sempre que for cúbica de face centrada, eu tenho N, né? Isso aqui é o valor de N. É o número de átomos presentes nessa célula igual a 4. Então, por exemplo, aqui, então, VE é igual o número de átomos. Eu tenho 4 átomos nessa célula, né? E o volume da esfera não é 4πr 4πr ao cubo dividido por 3, então ficou fácil. É só substituir. O raio, vocês conhecem, né? O N, que é essa parte vocês conhecem, que é 4, e a gente calcula facilmente. Então, olha lá, ó. Então, N vezes 4πr ao cubo dividido por 3. Se o raio do níquel for 1,25 vezes 10 menos 8, como a gente já vinha fazendo, né? Por caso a gente determinou VC para o mesmo átomo, né? Níquel. Então, 4 vezes 4/3 vezes lá, π, 3,14, vezes o raio ao cubo. Então, resolvendo essa expressão, a gente chega no valor de VE, 3,27 vezes 10 a menos 23 centímetros cúbicos, certo? Bom, então eu ensinei vocês a determinar VC e VE. Então, agora é só dividir um pelo outro, certo? Porque o fator de empacotamento atômico é a relação de VE dividido por VC. Dividindo VE, que a gente achou 3,27 vezes 10 a menos 23, e VC, a gente chega ao fator de empacotamento de 0,74. Outra estrutura cristalina possível para os metais é a estrutura cúbica de corpo centrado. Então, eu mostrei para vocês também essa estrutura. Olha lá, ela tem um átomo lá no corpo dela, né? Então, a gente tem os átomos nos vértices, nos 8 vértices, e no corpo também tem um átomo. Então, essa estrutura cúbica de corpo centrado. As relações mudam, né? De A, por exemplo. Então, eu vou mostrar para vocês. Né? Muitos átomos, ó, o crômio, o ferro, o tungstênio e outros metais já preferem, né, se acomodar, ao invés de estrutura cúbica de face centrada, se acomodar nessa estrutura cúbica de corpo centrado. As relações de A, elas mudam um pouquinho, né? Porque agora eu não tenho mais um átomo aqui na face, como eu tinha no caso anterior. Eu vou ter que usar o quê? A diagonal do quadrado, né? Eu só tenho um átomo lá no meio. O único valor que eu conheço, então eu tenho aqui, ó. Vamos pegar esse triângulo retângulo, vamos ver se vocês conseguem enxergar.
Essa distância é a diagonal do quadrado. Ela está descrita aqui, ó. Qual que é a diagonal do quadrado? A raiz de 2. Essa distância, ela é A. É essa distância aqui no cubo. Então, eu peguei a diagonal lá da base, né? Mais esse A. E agora eu vou pegar a diagonal do cubo, olha lá, né? Atravessando, porque eu preciso de valores que eu conheço, né? Então, eu conheço, esse aqui é R, mais um R, mais outro R, mais outro R, ou seja, 4 R's também, certo? Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, eu vou ter a hipotenusa ao quadrado, que é 4R ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Um cateto aqui, né, é A ao quadrado e o outro é a raiz de 2 que vai se elevar ao quadrado. Então, desenvolvendo essa relação, eu chego no valor de A, igual a 4R raiz de 3. Então, a relação é diferente, né? O que nos importa, né? Saber não é nem saber deduzir, é saber que quando a estrutura é cúbica de face centrada, vamos ver lá, ó, A vale o quê? 2R raiz de 2. Quando a estrutura é cúbica de corpo centrado, a relação vale 4R raiz de 3. É um cubo do mesmo jeito, né? Então, para determinar VC, que é o volume do cubo, né, da cela, é só pegar 4R raiz de 3 e elevar ao cubo, porque isso é o valor de A, né? Então, por exemplo, se agora fosse o crômio, né? Dei uma arredondada aqui, olha aqui o raio do crômio. Então, no caso anterior, a gente trabalhou com o níquel, que se empacota em estrutura cúbica de face centrada. O crômio já se empacota em estrutura cúbica de corpo centrado. Esse é o raio do crômio, né? 1,26 vezes 10 a menos 8 centímetros, certo? Então, como que a gente determina VC para o crômio? É só aplicar a mesma relação, né? Esse é o valor de R, ó. Então, substitui R aqui, 4R raiz de 3 elevado ao cubo, certo? Então, fiz aqui o desenvolvimento, vocês tentem reproduzir em casa. VC ficaria igual a 2,76 vezes 10 a menos 23 centímetros cúbicos, certo? Só substituindo aqui nessa relação e elevando ao cubo. Então, o valor de VC para o crômio seria 2,46 vezes 10 a menos 23 centímetros cúbicos. Temos que determinar também VE. Lembra que o fator de empacotamento é VE sobre VC. Como que a gente determina VE? A gente tem que definir quantos átomos, né, a gente tem na estrutura cúbica de corpo centrado. Então, vamos fazer essa relação primeiro. Quantos átomos eu tenho? Aqui, vamos somar? Então, vamos aqui mesmo. Olha lá. Então, a estrutura cúbica de corpo centrado, eu tenho átomos nos vértices. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos no vértice. Átomos presentes nos vértices contribuem com 1/8. Então, 8 vezes 1/8, 1. E átomos no centro, dentro da célula unitária, contribuem apenas para aquela célula unitária, mais 1. Então, um átomo dos vértices e um átomo do centro, ou seja, 2. Sempre que a estrutura é cúbica de corpo centrado, o valor de N, o valor de átomos presentes na célula unitária é 2, certo? Era 4 quando a estrutura é cúbica de face centrada, é 2 quando a estrutura é cúbica de corpo centrado. A relação do raio da esfera. Então, dentro da célula unitária, eu tenho apenas 2 átomos, né? Somando tudo, eu só tenho 2 átomos. E cada esfera tem um volume de 4/3 πr ao cubo. R eu conheço, né? É o mesmo. É o crômio, o raio do crômio. Então, a gente substitui aqui o raio, ó. Fiz isso aqui, ó. 1,26 vezes 10 a menos 8 ao cubo. Π eu conheço, 3,14 4/3 e N é igual a 2. Então, resolvendo esse cálculo, a gente chega no valor de VE, né? Volume de átomos na célula unitária igual a 1,67 vezes 10 a menos 23 centímetros cúbicos. Tentem reproduzir esse cálculo simples aqui. Então, determinei VC, determinei VE, tenho como determinar o fator de empacotamento atômico, né? VE acabamos de determinar, 1,67 vezes 10 a menos 23. E VC a gente tinha determinado 2,46 vezes 10 a menos 23.
Dividindo um pelo outro, a gente chega à relação de 0,68 de fator de empacotamento para a estrutura cúbica de corpo centrado. Certo, pessoal? Tentem refazer esses cálculos que estão aqui, para vocês verem, muito simples, né? Deixei, então, como atividade 3 para vocês fazer um cálculo desses, certo? Agora não é nem o níquel e nem o crômio, né? É o tântalo. É o tântalo, certo? O tântalo, olha lá, deu o raio do tântalo 1,43 vezes 10 a menos 8 centímetros, né? Realiza um empacotamento denso que gera uma célula unitária do tipo cúbica de corpo centrado. Então, cúbica de corpo centrado a gente acabou de fazer. Qual é a relação de A para vocês determinarem o VC? 4R raiz de 3, certo? Vocês determinem A, elevem ao cubo para achar VC. E depois vocês determinem VE. Quantos átomos eu tenho se a estrutura é cúbica de corpo centrado? 2 átomos, N igual a 2, certo? Então, o cálculo aqui N igual a 2. O que vai mudar é o raio, que aqui é o crômio. E o raio do tântalo é 1,43. Vocês compreenderam? Então, vou substituir o raio. E aí, vou determinar VE, vou determinar VC e vou ver qual que é o fator de empacotamento atômico. Pessoal, então, outro fator importante, né, quando a gente trabalha com metais, é definir a densidade dos metais, certo? Então, a densidade dos metais ela é definida por essa relação matemática, né? Onde ela relaciona N, que foi exatamente aquilo, né, que eu falei para vocês, é o número de átomos presentes na célula unitária. N é igual a 4 se a estrutura for cúbica de face centrada, e N é igual a 2 se ela for cúbica de corpo centrado. Mostrei a relação para vocês. A, que é o quê? O peso atômico do átomo, né? A é o peso atômico, é aquele que a gente acha na tabela periódica, né? Cada elemento tem seu peso atômico. VC, ensinei vocês a calcular, né? Vai variar o que aqui em VC? Se ela é cúbica de face centrada ou se ela é cúbica de corpo centrado, né? Ambas são A ao cubo, só que A tem uma relação diferente para cúbica de face centrada e cúbica de corpo centrado. E Na é o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 mol a menos 1, certo? Então, esse é o número de Avogadro. Ele é uma constante, né? Então, por exemplo, vamos calcular aí. Qual seria a densidade do cobre, né? O cobre possui esse raio atômico, R igual a 1,28 vezes 10 a menos 8 centímetros, né? E ele se organiza numa estrutura cúbica de face centrada. Então, lembrem das relações da estrutura cúbica de face centrada. E tem um peso atômico de 63,5 gramas mol a menos 1. Calcule a sua densidade. Então, pede para calcular a densidade. Sabendo que se a estrutura é cúbica de face centrada, N é igual a 4, né? A gente já calculou. A seria o peso atômico, que é esse valor. VC nós vamos calcular para jogar aqui na fórmula. E o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 átomos, mol a menos 1, certo? Então, vamos lá. Olha lá o raio, certo? A gente tem que definir, então, o que nós temos de informações? Nós temos o raio, nós temos o peso, nós temos N, porque é cúbica de face centrada, N é igual a 4. Nós temos o número de Avogadro, né, que é uma constante. VC é igual a ao cubo e nós vamos definir VC, né? O que a gente tem que saber? Que quando ela é cúbica de face centrada, a relação A é igual a 2R raiz de 2. Então, achem A, né? Já que vocês têm um raio, ó. Então, seria 2 vezes 1,28 vezes 10 a menos 8 raiz de 2. Vocês achariam A. É só elevar ao cubo para a gente achar, então, VC. Tem um cálculo aqui, ó lá, ó. Então, A, né, multiplicando 2 vezes 1,28 vezes 10 a menos 8 vezes raiz de 2, a gente chega nesse valor. Refaçam aí na casa de vocês, né? 3,62 vezes 10 a menos 8 centímetros. Tem o valor de A. VC é A ao cubo, então é esse valor ao cubo.
Então, a gente chega numa relação de 4,74 vezes 10 a menos 23 centímetros cúbicos, né? Achei VC, pronto, né? Então, eu tenho o quê? Tenho N, que é igual a 4, porque é cúbica de face centrada. Tenho A, dei lá no exercício, 63,5 gramas mol a menos 1. Dividido por VC, acabamos de achar 4,74 vezes 10 a menos 23. E temos Avogadro, 6,02 vezes 10 a menos 23. Resolvendo essa relação, a gente chega que a densidade do cobre é 8,90 gramas centímetros a menos cúbico, né? Gramas centímetros cúbicos, olha lá. Então, corta mol com mol, vai sobrar gramas centímetros cúbicos, né? Ele está aqui embaixo, quando ele for lá para cima, ele vai com o valor negativo, né? Então, 8,90 gramas por centímetro cúbico. Essa seria a densidade. Certo, pessoal? Então, também na atividade online 3, eu deixo um exercício semelhante, mas a estrutura é cúbica de corpo centrado. Então, agora é o ferro, né? Possui uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. Qual que é a relação de A para essa estrutura? Né? 4E raiz de 3. E A ao cubo leva a VC. É a única coisa que vocês têm que definir, VC. O raio eu já dei, ó, 1,24 vezes 10 a menos 8. O peso atômico é esse. Peço para que vocês calculem, então, a sua densidade. E compare a resposta com a densidade medida experimentalmente. Procure na literatura, né? Digitem lá, né? Densidade do ferro e vejam se o resultado obtido do seu cálculo é igual à densidade obtida experimentalmente, certo? Só coloquem os dois valores, o teórico que vocês calcularam e o experimental que vocês pesquisaram, certo? Qual é a densidade do ferro, certo, pessoal? Então, é isso. Aqui está a bibliografia, né? E deixo, então, essas duas atividades aqui para vocês resolverem como atividade online 3 e encerrar, né, as atividades online desse semestre, certo? Espero que tenha ajudado. Pratiquem os cálculos aí, eles são bem mais simples do que parece no primeiro momento, né? E refaçam o que eu fiz aqui no material, né? E tentem fazer os exercícios, certo? Espero que tenha ajudado então, pessoal. Muito obrigada, até a próxima. Um beijão.